Olá a todos! O assunto da aula desta semana é notação científica e conversões de unidades de medidas. O que vem a ser essa tal de notação científica? A notação científica é uma forma diferenciada de nós escrevermos alguns números que nós consideramos que são números grandes demais, ou ainda alguns números que nós consideramos muito pequenos. Então, é uma forma particular de nós fazermos a anotação de alguns números. Como que essa anotação é feita? Nós pegamos o número que nós consideramos grande demais, deslocamos a vírgula até que, anterior à vírgula, me sobre apenas um algarismo. E esse algarismo não pode ser o zero. Então, ele vai poder ser apenas 1, 2, 3, 4, até o 9. Porque se eu colocar o 10, esse número anterior à vírgula, ele passa a ter 2 algarismos, e na notação científica, ele tem que ter apenas um. Então, o primeiro número, antes da minha vírgula, vai ter que ser um número entre 1 e 9. Não pode ser inferior a 1, 0, por exemplo, e nem superior a 9, porque aí eu teria 2 algarismos. Depois da vírgula, eu vou ter que olhar quantos algarismos eu quero ter considerados significativos, lembrando que o último é sempre meu algarismo duvidoso. Como nós estamos deslocando a vírgula de um número muito grande ou deslocando a vírgula de um número muito pequeno da sua posição original, nós escrevemos todos os algarismos restantes, que não vai aparecer nessa nova forma de escrita, nós escrevemos ele através de uma potência de 10, na qual essa potência vai estar elevada a um número, que aqui eu chamei de número P, que corresponde ao número de casas decimais no qual eu desloquei a vírgula. Vou começar aqui com alguns exemplos. Se eu tiver a distância da Terra, dada em quilômetros, e eu quero escrever essa distância da Terra com apenas 4 algarismos significativos. Então, olha, eu estou colocando aqui uma condição para eu fazer essa escrita, com 4 algarismos apenas. O número é muito grande, olha, 149 milhões, então aqui seria 149.600 mil, mas eu tenho 149 milhões de quilômetros. Aparentemente, não aparece a vírgula. É como se essa vírgula estivesse colocada logo após o nosso último algarismo que aparece aqui no número, tá? Eu vou deslocar essa vírgula de tal forma que o número que antecede ela seja um número que esteja entre 1 e 9. Então, vou deslocar e já vou contar quantas casas decimais eu vou fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu trouxe a vírgula entre o 1 e o 4, deslocando ela em 8 casas decimais. Então, se a vírgula veio para essa posição, eu vou acrescentar uma base 10 com o número de casas decimais que eu desloquei a vírgula, que é o 8. Por que eu trouxe entre o 1 e o 4? Porque o número que antecede a vírgula não pode ser 0. Por que eu não deixei ela entre o 4 e o 9? Porque aí entre o 4 e o 9, o que antecede a vírgula seria o 14, o que teria 2 algarismos. E 14 forma um número superior a 9. Então, eu escrevi aqui, ó, 1 milhão, ou 149 milhões e 600 mil quilômetros, eu escrevi como 1, e todos esses números atrás. Mas lembrem, eu queria com 4 algarismos significativos. Então, se eu quero com 4 algarismos significativos, eu vou contar aqui os 4 primeiros algarismos que aparecem aqui no meu número. O 1 é um algarismo significativo, o 4 também, o 9 também e o 6 também. Eu selecionei os 4 primeiros. E a minha resposta ficaria 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. Se eu, por acaso, solicitasse escrever esse número da distância da Terra, ao invés de 4 algarismos significativos, eu falasse, olha, pessoal, eu quero com 3 algarismos significativos. Com 3 algarismos, eu vou selecionar os 3 primeiros. Lembrando que eu olho sempre o que vem depois do terceiro.
Como é o 6 que está aqui e o 6 é um número maior do que 5, eu teria que aumentar uma casa decimal aqui deste 9, transformando ele em um 10. E aí, a minha resposta ficaria 1,50, ó, 1,50 com 3 algarismos. Por que que eu transformei o 49 em 50? Porque eu tive que aumentar um algarismo no 9 por conta desse 6 que apareceu aqui. Só que ao aumentar um algarismo no 9, ele se transformou em um 10. E aí, eu sou obrigada a aumentar aqui na frente também. Então, 1,50 vezes 10 à oitava quilômetros. Não posso esquecer do meu expoente com base 10. Um outro exemplo. O outro exemplo que eu tenho aqui é a área da superfície do planeta Terra, que também é um número muito grande. Então, olha, 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Unidade de área em quilômetros quadrados, tá? Quantos algarismos tem esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 algarismos é um número bem grande para nós. Então, eu vou escrever em notação científica. Aparentemente, eu não sei onde está a vírgula, mas, de fato, eu reconheço que ela aparece ali logo após o meu último algarismo do número. Vou deslocar essa vírgula andando as casas decimais. Então, uma casa decimal, duas casas decimais, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Parei entre o 5 e o 1, deslocando em 8 casas decimais. Ok? Por que que eu desloquei 8 e não desloquei 9? Porque se deslocasse mais uma, eu ia ter que colocar a vírgula aqui e na frente dessa vírgula ficaria um 0. Eu não posso ter 0 antecedendo no meu algarismo quando eu escrevo ele em notação científica. Lembram-se dos zeros à esquerda, que eu falei na aula passada? Se eu colocasse a vírgula entre os 1 e o 0, o que estaria na frente da vírgula seria o número 51, o que tem 2 algarismos, e eu não posso deixar 2 algarismos quando eu escrevo em notação científica. Então, esse número ficaria 5,10100, mais 3 zerinhos aqui, vezes 10, não posso esquecer da minha potência de 10, elevado à oitava. Elevado à oitava quilômetros. Se eu quero escrever esse número com 4 algarismos significativos, aí eu vou contar 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, 5,101 vezes 10 à oitava quilômetros quadrados. Se eu quiser escrever com 3 algarismos significativos, fica 5,10 vezes 10 à oitava quilômetros quadrados. Vejam, como esse 1 aqui, ele é um número menor do que 5, eu não precisei aumentar em uma casa decimal. Se eu quisesse escrever com 2 algarismos significativos, 5,1 vezes 10 à oitava quilômetros quadrados. Então, eu escrevi em notação científica aqui no finalzinho, com apenas 2 algarismos, ok? E escrevi aqui em cima com 4 algarismos, tá? Então, depende aí de quantos algarismos eu quero deixar esse meu número escrito em notação científica. Estou indo para mais uma situação. Agora, eu tenho a quantidade de carga elétrica de um elétron, que é um número muito pequenininho, olha, 0,00000. Olha quantos zeros eu tenho aqui. E o 16 aparece ali no finalzinho, unidade de quantidade de carga elétrica, é Coulomb. Como eu vou fazer para transformar esse número em notação científica? Eu vou deslocar essa vírgula, que está agora do lado esquerdo, para a direita, posicionando ela entre o 1 e o 6. Não posso posicionar antes do 1, porque aí ficaria um 0 aqui antes da vírgula, e eu não posso. E nem vou colocar ela depois do 6, porque aí ficaria o número 16, isto é, 2 algarismos antes da vírgula, e a minha resposta em notação científica não pode ter 2 algarismos depois da vírgula. Então, eu vou trazer esta vírgula daqui para cá. Quando eu trago a vírgula desta posição para a posição entre 1 e o 6, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho
que eu estou pulando aqui para a direita, da esquerda para a direita, e aí eu vou escrever esse número como sendo 1,6, coloco a base 10, como eu andei para a direita, é menos, na minha potência, menos 19. Eu vou deslocar 19 casas decimais para a direita. Sempre que eu desloco a vírgula da direita para a esquerda, eu somo casas decimais. Sempre que eu desloco a vírgula da esquerda para a direita, eu estou diminuindo a quantidade de casas decimais. É como se eu tivesse 1,6 dividido por 10 elevado a 19. Isso aqui daria um número muito pequenininho, né? 1,6 vezes 10 dividido por 1,6 dividido por 10 a mais 19 é o mesmo que 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Sempre que eu subo uma base 10, eu troco aqui o sinalzinho do expoente. Se ele é positivo, ele fica negativo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Então, eu estou pensando aí sempre em uma divisão. Então, é desse modo que nós transformamos números grandes em números menores. É uma maneira diferente de eu escrever, tá? Não que esse número deixou de ter toda a representação da grandeza física que está sendo medida aí nesse momento, tá certo? E aqui estão agora todas as minhas respostas. Aqui eu não coloquei quantidades de algarismos significativas, eu apenas desloquei a vírgula para escrever com a potência de 10 adequada, posicionando a vírgula na posição correta quando escrevo um algarismo em notação, um número em notação científica, não um algarismo, perdão, um número em notação científica. Unidades de conversões de medidas. Eu vou fazer uma gravação dessa aula para vocês num outro vídeo. Então, até a próxima gravação.